A teoria de tensão e coesão é uma teoria que vai explicar um mecanismo que vai impulsionar o transporte da água através do xilema. De acordo com essa teoria, à medida que a água evapora na superfície das paredes celulares destas células durante os processos de transpiração, a concentração de soluto aumenta no interior das células. O seu potencial hídrico diminui, se estabelecendo um gradiente de potencial hídrico que vai desencadear osmose entre células adjacentes até chegar ao xilema e exercer a força de tensão ou sucção sobre a água. Devido à coesão das moléculas de água, essa tensão é transmitida por todo o caminho da água até as raízes. Assim, a água é retirada das raízes, puxada para o xilema e distribuída para as células que estão perdendo o vapor d'água para a atmosfera. Dessa forma, o potencial hídrico menor nas folhas estabelece um gradiente de potencial hídrico das folhas para a solução do solo na superfície das raízes. Duas características influenciam positivamente a coesão da água no xilema, que é o efeito de filtração das raízes, que vai remover partículas finas que podem funcionar como núcleo de bolhas, e também o pequeno diâmetro dos elementos de vaso. A cavitação, que é a ruptura da coluna d'água, ocorre quando surge uma embolia. Na embolia, os elementos do xilema são preenchidos com vapor d'água, o que é prejudicial na condução da água. Quando surge a bolha nas células condutoras, sua passagem de uma célula para outra é evitada através da formação de superfície de tensão de meniscos em membranas de pontuação. A superfície de tensão de menisco, presente nos poros de membranas de pontuações areoladas entre células condutoras, isola a célula onde se formou a bolha e evita a passagem para a célula adiante. Em coníferas e algumas angiospermas, o toro também pode funcionar como a superfície de tensão de menisco e evitar, assim, a propagação de ar no xilema. Os pelos radiculares são estruturas que vão proporcionar uma grande superfície de absorção de água nas raízes, e em períodos com altas taxas transpiratórias, raízes tornam-se superfícies de absorção passiva, onde a água é puxada pelo fluxo gerado pela transpiração. A água, ela move-se para o interior da raiz de duas maneiras: através da via apoplástica, onde ocorre através das paredes celulares, e também na via simplástica, ocorrendo através do protoplasto, por meio dos plasmodesmos. O protoplasto é a parte viva da célula, formada pelo citoplasma, pelo núcleo e pela membrana plasmática, e os plasmodesmos são os canais responsáveis por conexões citoplasmáticas entre células adjacentes. À noite, período em que a transpiração é mais lenta, as plantas desenvolveram um mecanismo de pressão da raiz que vai impulsionar o transporte e a absorção de água. Neste mecanismo é secretado ativamente íons dentro do xilema, gerando assim um gradiente de potencial hídrico. O pH torna-se mais negativo no xilema e a água penetra a favor do gradiente. Dessa forma, águas e íons sobem pela corrente de água do xilema, uma vez criada a pressão positiva, a pressão da raiz. A glutação é consequência do processo de pressão da raiz e consiste na liberação de gotículas de água pela folha através de estruturas específicas, os hidatódios. A ascensão hidráulica é um mecanismo que vai a água absorvida pelas raízes mais profundas, localizadas em zonas de solo mais úmido, é transferida para as zonas de solo seco através de raízes mais superficiais. Seu funcionamento é engatilhado pelo gradiente de potencial hídrico de raízes e de solo.